Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, é uma grande satisfação estar aqui para falar para vocês sobre o assunto mais temido da contabilidade, mistura um pouco de contabilidade geral com contabilidade avançada, que é a demonstração de fluxos de caixa. Mas ao longo dessa aula você vai perceber que fluxo de caixa, a parte teórica, é até uma parte bem tranquila. E depois que você pegar o macete sobre como resolver as questões de prova, eu tenho certeza que você vai ter lá quase que uma receitinha de bolo e vai conseguir acertar isso se cair na sua prova. Ao final dessa aula, eu trouxe as questões dos concursos mais difíceis aí que nós temos, basicamente, e vocês poderão perceber que as questões, elas se repetem muito, beleza? Elas são muito parecidas e você vai conseguir acertar. Então, vamos para o slide, sem perder mais tempo. Vamos que vamos começar a nossa aula. A primeira coisa que você precisa saber é a demonstração de fluxos de caixa. Ora, toda a nossa contabilidade, ela está pautada, né, a contabilidade que cai em concursos, ela está pautada numa lei, que é a chamada Lei 6.404. É a Lei 6.404. A Lei 6.404 é a Lei das Sociedades Anônimas. E ela não trata muito da DFC, ela traz alguns pontos específicos. E a primeira coisa que você precisa saber da DFC é a seguinte. Bom, o artigo 176 tem lá no inciso 4º e também no parágrafo 6º, ele fala o seguinte: ao final de cada exercício, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. E aí vem lá e fala demonstração dos fluxos de caixa. Então, o que você precisa saber, e isso aqui cai sim em prova, já vi cair muitas vezes, talvez dezenas de vezes, é que a obrigatoriedade da DFC, ela se deu a partir de quando? Alguém sabe? Ela se deu a partir de 2008. Então, a DFC, ela veio ser obrigatória com a Lei 11.638/2007 e ela surgiu em substituição a DOAR. Ela surgiu em substituição à demonstração de origens e aplicações de recursos, beleza? Você precisa saber também que a DFC, ela é obrigatória para as companhias abertas e também para as companhias fechadas com um PL maior do que ou igual a 2 milhões. A companhia aberta é aquela que negocia lá os seus títulos e valores imobiliários na Bolsa de Valores, etc. e tal. A companhia fechada é aquela companhia que não o faz, beleza? Então a companhia fechada, ela só é obrigada a publicar, elaborar a DFC se ela tiver um PL superior a 2 milhões. Tranquilo? Outro aspecto que está na Lei 6.404 relativamente à DFC é o seguinte, lá no artigo 188. As demonstrações referidas nos incisos 4 e 5 do caput do artigo 176 desta lei indicarão no mínimo. Aí vem lá, inciso 1 e diz: demonstração dos fluxos de caixa. As alterações ocorridas durante o exercício no saldo de caixa e equivalente de caixa, segregando-se essas operações em, no mínimo, 3 fluxos. Aí vem lá, das operações, dos financiamentos e dos investimentos.
Então, pelo artigo 188 da Lei 6.404, você já consegue perceber algumas coisas que são essenciais para o seu entendimento dessa demonstração, que é o seguinte: a DFC, vejam pessoal, isso aqui cai de qualquer jeito. Ela evidencia o que, galera? As variações do caixa e equivalentes de caixa. Alguma dificuldade até aqui, galera? E aí? O que é caixa e o que é equivalente de caixa? Caixa, basicamente, são os numerários e os bancos, vamos supor, são as disponibilidades. Agora, equivalentes de caixa, olha esse conceito porque ele cai muito. Equivalente de caixa, isso aqui está no CPC 03 e você precisa saber, é um dos pontos mais importantes que pode cair de teoria. Equivalente de caixa é o quê? São aplicações financeiras de curto prazo que possuem alta liquidez. Liquidez é a expectativa, a facilidade para converter isso em caixa. São as aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez, prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa. E aqui vem um ponto que as bancas cobram muito em prova, que é o quê? Que é um detalhezinho, que é o seguinte: esses equivalentes de caixa, elas têm que ser umas aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, prontamente conversível em montante conhecido de caixa e sujeito ao que? Alguém sabe? Sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. Então, você já está vendo coisas que caem em prova sobre demonstração dos fluxos de caixa. Você já viu o artigo 176 da Lei 6.404, você já viu o artigo 188, e eles são o alicerce para que a gente possa entender a DFC. Então, a DFC, ela evidencia a variação de caixa e equivalente de caixa, sendo que caixa você considera numerários, né, bancos, etc. E equivalente de caixa são aquelas aplicações financeiras de curto prazo com alta liquidez, prontamente conversíveis em montante de caixa, sujeito a insignificante risco de mudança de valor, pessoal. Isso é muito importante que vocês entendam. Então, olha só, para que você possa começar a entender DFC, você tem que ter em mente o seguinte: imagine aqui uma situação nós estamos no ano de 2018 e você tinha um saldo de caixa no valor de 10 mil. Acabou 2018.
chegou lá no final, isso aqui foi dia 1/1. Acabou o final do exercício, chegou em 31/12 de 2018, e você tem um saldo na conta caixa de 17 mil. E eu pergunto a vocês, eu quero ver todos participando. Qual foi a variação de caixa que ocorreu nesse exercício social de 2018? Ora, é muito fácil de você conseguir perceber isso. A variação existente aqui foi de quanto? R$7 mil. Não é? Foi de R$7 mil. Só que, vejam, pessoal, foi de R$7 mil. Só que eu pergunto, esses R$7 mil, eles configuram somente uma operação? Vejam, eu posso afirmar que eu tive somente uma operação no valor de R$7 mil? A resposta é não. Então, o que acontece? Você tem diversas operações que acontecem na entidade que afetam o caixa e os equivalentes de caixa. Então, se você começou o ano com 10 e terminou com 17, você teve uma variação de caixa equivalente de caixa de 7. Só que você não pode afirmar que essa variação ela decorre somente de uma única operação. Você teve operações de compra, você teve operações de venda, você teve recebimentos, você teve pagamentos, você teve compra de imobilizado, você teve pagamento de empregados, você teve pagamento de tributos, e tudo isso aconteceu de tal maneira que a sua variação total foi 7. Mas para você chegar nesse 7, existiu uma série de operações, e essa série de operações vão compor a nossa demonstração de fluxo de caixa. A DFC, ela evidencia variação de caixa e equivalente de caixa. Se você entendeu isso, você entendeu o cerne do que é a demonstração dos fluxos de caixa. E essas variações a que nós estamos nos referindo, elas são compostas, elas integram 3 tipos de fluxos. Que fluxos são esses? Ora, a própria Lei 6.404, artigo 188, chegou e falou, olha, você tem o fluxo operacional, você tem o fluxo de financiamento e você tem o fluxo de investimento. Todo mundo entendendo até agora? Quem está entendendo, fala um sim para a gente poder seguir. Vamos que vamos. Beleza? Então esse é o primeiro passo para você entender a demonstração dos fluxos de caixa. Se você entendeu até agora, perfeito. Seguindo então. Primeiros passos da nossa DFC. Então vamos lá. Primeiros passos agora para a gente saber um pouquinho da nossa DFC. Se isso aqui você tem em mente, você está muito bem até agora, eu tenho certeza de que você vai tirar de letra a nossa demonstração dos fluxos de caixa Brasil. Vamos embora. Então, isso aqui, agora o que você precisa saber é que a demonstração dos fluxos de caixa, ela está prevista num pronunciamento contábil, que é o chamado CPC 03. Só que eu não recomendo que você comece a pegar o CPC 03 e a ler desesperadamente. Não, porque as bancas não cobram tanto assim, tá? O que as bancas cobram é mais a parte de cálculo mesmo e alguns pontos ou outros teóricos que nós falaremos aqui. Então vamos seguir o nosso barco. Mas o CPC 03, ele chega e fala o seguinte, olha, as informações sobre o fluxo de caixa de uma entidade, elas são úteis para proporcionar aos usuários as demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade de entidade gerar caixa equivalente de caixa, bem como a necessidade da entidade de utilização desses fluxos de caixa. As decisões econômicas que são tomadas pelos usuários exigem avaliação da capacidade da entidade gerar caixa e equivalente de caixa, bem como da época da sua ocorrência e do grau de certeza de sua geração. Então, pessoal, as informações da DFC,
elas são úteis e são necessárias porque se você é um investidor, se eu tenho dinheiro, imagina que você está investindo lá, imagina que você decidiu investir na Petrobras bem na época que ela estava envolvida com o escândalo do Petrolão. Você falou, olha, eu vou pegar meu dinheiro e vou investir aqui na Desculpa, pessoal. Vou pegar meu dinheiro e vou investir aqui na Petrobras. Só que ela tem um passivo muito grande, você sabe que ela teve um passivo muito grande decorrente aí desses escândalos, etc e tal. Não estou entrando em mérito de valores da empresa, da honestidade, etc e tal. Mas ela tinha um passivo muito grande a pagar, ela tinha muitas obrigações a pagar. E você vai querer analisar se essa empresa ela vai ter condições de arcar com as suas obrigações. E você vai fazer isso com a capacidade que você vai analisar dela gerar caixa equivalente de caixa. Então você quer saber se ela vai gerar dinheiro, como é que está a sua situação, se ela está pagando as suas obrigações, etc. E tudo isso a DFC ela te ajuda a saber, beleza? Então, seguindo aí a nossa vida. O que mais que eu preciso saber, Gabriel? Veja bem. Olha lá. Agora já vamos começar as nossas brincadeiras. Vamos começar a nossa brincadeira com uma questão que o CESP cobrou para analista do TRT da 7ª Região 2017. Veja bem, a questão diz o seguinte: para efeito de levantamento de demonstração dos fluxos de caixa, o valor de caixa equivalentes de caixa é composto por... Então vamos lá. Saldo de contas bancárias, ainda que negativos. Letra B. Aplicações de renda fixa em moeda corrente com resgate imediato. Letra C. Disponibilidades em moeda estrangeira de alta volatilidade. Letra D. Valores disponíveis em limites de créditos rotativos. Então, pessoal, aqui nós começamos com a nossa primeira questão. Qual será o nosso gabarito? Vejam, nós falamos que equivalente de caixa são o quê? Aplicações financeiras de curto prazo alta liquidez, prontamente conversíveis e sujeitas a insignificante risco de mudança de valor. Então, beleza. Dessas alternativas, o que você tem aí fácil é a letra B. A letra B está correta. Aplicação em renda fixa, é uma aplicação financeira lá que pode ser de curto prazo, beleza. Em moeda corrente com resgate imediato, então ela é prontamente conversível. Gabarito. Disponibilidades em moeda estrangeira, não. De alta volatilidade, por quê? Porque você está sujeito aí a uma mudança de risco de valor. Valores disponíveis em créditos rotativos e saldo das contas bancárias ainda que negativos. Agora, já vamos começar a aprofundar um pouquinho aqui para vocês, porque eu quero passar um tópico que é muito importante que vocês entendam e que se cair novamente, né, vocês não vão ser pegos. Veja bem, pessoal, olha o que diz. A letra C está errada porque ela fala de alta volatilidade. E para ser fluxo de caixa, tem que ser insignificante risco de mudança de valor. Como é disponibilidade, né, você não está lá, você não tem um insignificante risco de mudança de valor. Crédito rotativo e saldo de conta bancária ainda que negativo gera uma pequena dúvida, uma pequena discussão
e eu gostaria de trazer à tona aqui para vocês. É o seguinte, vejam, por que a letra B? Eu já expliquei, porque é uma aplicação financeira, aplicação renda fixa, uma aplicação financeira de curto prazo, de alta liquidez, beleza, né? Porque tem resgate imediato, prontamente conversível em moeda, em dinheiro, beleza, você pode resgatar imediatamente, e uma aplicação de renda fixa, ela não tem risco de mudar de valor abruptamente, você tem uma aplicação lá pré-fixada, geralmente, beleza? Então, seguindo, vejam o que diz o CPC 03. Olha, o CPC 03 diz o seguinte: empréstimos bancários são geralmente considerados como atividades de financiamento. Então, pessoal, isso você precisa entender. Nós falamos que os fluxos, eles podem ser operacional, financiamento e investimento. Beleza? Só que, veja bem, financiamento geralmente está relacionado à integralização do capital e à realização de empréstimos. Prestem atenção. O item do CPC 03 começa claramente dizendo: empréstimos bancários são geralmente considerados como atividade de financiamento. Perfeito. Entretanto, saldos bancários a descoberto, decorrentes de empréstimos obtidos por meio de instrumentos como cheques especiais ou contas correntes garantidas, que são liquidados em curto lapso temporal, compõem parte integral da gestão de caixa da entidade. Nessas circunstâncias, saldos bancários a descoberto são incluídos como componente de caixa equivalente de caixa. Uma característica desses arranjos oferecidos pelos bancos é que frequentemente os saldos flutuam de devedor para credor. Então, pessoal, veja bem, quando você tem um saldo negativo na conta banco, geralmente esse dinheiro não é seu. Se você tem um saldo negativo no banco, você está utilizando o dinheiro do banco. Então a lógica manda dizer o seguinte: olha, se eu estou utilizando o dinheiro do banco, como que eu vou considerar isso no meu fluxo de caixa? No fluxo de caixa da minha entidade? Não faz muito sentido. Então o que acontece? Vejam, se você está fazendo um empréstimo, né? Você está fazendo um empréstimo, está utilizando aquilo ali, você está utilizando esse saldo do banco, como você está utilizando esse valor, você vai considerar, vejam, o empréstimo geralmente é um fluxo de financiamento. Então você tende a pensar, bom, estou com um saldo negativo na conta banco, eu posso considerar isso como um fluxo de caixa? Eu estou com um saldo negativo na conta banco. O CPC 03 chega e fala, olha só, como existe uma oscilação entre a sua conta estar com saldo positivo e a sua conta estar com saldo negativo, isso decorre da gestão natural do negócio. Mesmo que você tenha um saldo negativo e esse dinheiro que você está pegando como cheque especial, ele não é seu, você vai considerar isso como um fluxo de caixa. Você vai considerar esse limite de cheque especial, de crédito rotativo, como caixa equivalente de caixa, mesmo que esse dinheiro ele não seja seu. Por quê? Porque ele faz parte da gestão da empresa. Então, voltando para a nossa questão, veja bem, não há dúvida quanto à correção da letra B, que fala que as aplicações de renda fixa em moeda corrente com resgate imediato, elas são, sim, caixa equivalente de caixa. Todavia, nós ingressamos com recurso porque a letra A, ela também está correta. Os saldos de contas bancárias, ainda que negativos, com guarida aqui no item
8 do CPC 03, que fala: entretanto, os saldos bancários descobertos decorrentes de empréstimo obtido por meio de instrumentos, cheque especial, etc., eles fazem parte da gestão de caixa da entidade. Nessa circunstância, os saldos bancários a descobertos são incluídos como componente de caixa e equivalentes de caixa. Então vejam, nessa hipótese você tem duas alternativas corretas, a letra A e a letra B. Mas o CESP não anulou, não mudou o gabarito, turrão, mas se fosse uma outra banca, eu levaria esse entendimento também, beleza?